Sobre a CPI da Covid, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Senador, muito bom dia. Essa CPI é uma CPI com cartas marcadas? Não, isso é um desrespeito até com o próprio parlamento, né? Como qualquer decisão dentro do Congresso Nacional, especialmente no Senado, ela vai se dar pelo voto ou pela construção de algum acordo. É desnecessário fazer esse tipo de crítica, né? Todos vão ter oportunidade de apresentar seus requerimentos e fazer a sua votação naquilo que entender necessário. Bom, senador, bom dia. Lívia Fernanda aqui. O áudio publicado pelo senador Jorge Cajuru nesta semana gerou muita repercussão. E as intenções do porquê essa conversa foi divulgada não ficaram claras. O fato é que o presidente Bolsonaro xingou e ameaçou também o senador Randolfo Rodrigues. Senador, essa CPI, ela pode trazer um aumento da tensão entre os poderes e ameaças à estabilidade democrática? Eu acredito que é difícil encontrar algum dia em que Jair Bolsonaro não tenha xingado ou ameaçado alguém. Isso é uma prática de vida dele, ele sempre fez isso. Ali o grande problema, o desconforto maior é por se tratar de uma ligação aparentemente privada entre um senador da República e o presidente. Mas essa é uma postura de Bolsonaro já há muito tempo. Eu não acredito que vai ser a CPI que vai agravar essa situação. O que pode agravar a situação são os fatos gravíssimos que colocam o Brasil aí com, enfim, mais de 370 mil mortos e que pode ter, em algum ponto, erros do governo federal, assim como dos governos estaduais e municipais. Acho que isso sim é que é o mais importante da CPI. A questão política ela já vem nesse tensionamento, porque é da postura do presidente agora sim. Senador, a CPI faz parte da política. Só que nós estamos há um ano de uma eleição, enfrentando uma verdadeira guerra numa pandemia contra um vírus. Como os senadores vão se blindar para evitar que esta CPI se torne palanque de uma disputa eleitoral para 2022? Sempre vai ter um componente político, como você muito bem lembrou, em qualquer CPI. Eu acho que a gravidade dos fatos e o acompanhamento da sociedade, da imprensa, vai garantir que os senadores tenham uma atuação mais sóbria. A minha preocupação nesse momento é garantir um bom plano de trabalho para que a gente tenha um roteiro transparente, eficiente, para apurar toda a verdade dos fatos. E acredito que a gente tem boas chances de conseguir isso, porque, repito, são fatos gravíssimos. Senadora, agora os olhares estão voltados para os indicados para a presidência e para a relatoria da CPI da Covid-19. Os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros respondem por suspeita de desvio de verba pública. Então, gostaria de te perguntar, os parlamentares são os nomes mais indicados para presidirem essa CPI? Tem uma frase muito importante na política que é a seguinte: quem escolhe o interlocutor dentro do parlamento não sou eu, mas sim o povo. Se o povo colocou no Senado essas figuras todas, cada um deles, os 81, tem legitimidade para ocupar qualquer cargo. Acredito que o importante ou o ideal seria ter todo o preenchimento por pessoas que não tenham nenhum tipo de implicação, vinculação com investigados ou coisa parecida. Mas não funciona assim. E a gente tem que trabalhar no mundo real. No mundo real nós temos 81 senadores e dentre eles se escolhe através de indicação dos partidos. No caso específico, a gente está falando das duas maiores bancadas, MDB e PSD, e é preciso adaptar a sua atuação a essa situação para tentar garantir o máximo de eficiência, mesmo sem as figuras ideais. Senador, o objeto desta CPI começa pelo Amazonas. Inclusive, nós observamos que o representante da pasta, o ministro Pazuello, no momento da crise do oxigênio, era uma figura muito importante. A investigação, ela começa pelo Amazonas, onde é o objetivo principal, mas lembrando que dos 417 milhões que foram distribuídos pelo governo, foram espalhados pelo país e nós temos várias denúncias da Polícia Federal contra governadores, prefeitos, secretários que se envolveram em crimes em função de desvio de verba e compra de equipamentos superfaturados. Como a CPI vai lidar com isso? Porque numa coisa é você tratar um assunto isolado em relação à distribuição da renda ou às decisões do governo federal. A outra é em relação aos estados e municípios. Você deve ter uma etapa que é documental aí, né? O governo federal deve informar todos os repasses que fez e em seguida a gente vai fazer uma análise, ou deve fazer uma análise, dos pontos onde você tenha risco ou suspeita de má aplicação, aplicação equivocada ou mesmo de crime.
É uma etapa documental, como eu estou dizendo, então ela não deve tomar tanto tempo, nem é tão difícil. O que não pode acontecer, porque o escopo da CPI não permite, é eu sair de baixo para cima, entre aspas. Eu sair pinçando casos em cidades, em estados e tentar levar isso para a CPI. Não pode funcionar assim. Eu tenho que ter uma construção da história desde o seu início, então começa a crise, o governo começa a tomar medidas, o próprio governo vai informar que medidas são essas, e mais adiante você vai tendo essa questão de avaliação de situações de repasses. É isso que está no escopo da CPI, inclusive eu sou subscritor das duas, um dos primeiros subscritores, tanto do requerimento puxado pelo senador Randolph, como pelo requerimento puxado pelo senador Eduardo Girão. Eu defendo que se apoie tudo. Agora tem que fazer isso organizadamente, para você não gerar um tumulto que inviabilize os trabalhos. Por isso defendo que se faça uma distribuição de subrelatorias, porque você vai conseguir acelerar todas as frentes de batalha ao mesmo tempo. O senador Fernando Collor critica o fato da CPI no Senado ter sido instalada no pior momento da crise sanitária. Senador, eu gostaria de saber a sua avaliação. As investigações poderão, de fato, prejudicar os esforços do país para combater o novo coronavírus? Ou, após um ano, nós chegamos ao ponto de que não dá mais, nós temos que investigar, porque senão a situação poderia ficar ainda pior? Provavelmente o senador Collor tem algum trauma de CPIs, que a gente compreende. Efetivamente, você tem duas funções para o parlamento, no Brasil e no mundo. Uma delas é legislar. E a gente vem, desde o início da crise, fazendo todo o esforço legislativo possível. Liberação de orçamento, autorização de vacinas, tudo. São dezenas de leis aprovadas ou decretos referendados, todos eles no sentido de atendimento à pandemia. Mas você tem a segunda fase do trabalho parlamentar, que é de fiscalização. Nós começamos essa fiscalização com uma comissão de acompanhamento, que é presidida pelo senador Confúcio Moura, que fez um trabalho interessante, mas que não tem poderes de investigação. E aí se entendeu pela necessidade da CPI. A única definição, sob o ponto de vista de conveniência e oportunidade, deve ser dos subscritores. E quando você verifica agora, somando os dois requerimentos, a gente teve alguma coisa em torno de 60 dos 81 senadores subscrevendo o pedido de CPI imediato. Então, acho que isso responde, ainda que se respeite, que se deve respeitar a opinião isolada do senador Collor ou de quem quer que seja. Senador, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Sucesso nessa CPI e que a população brasileira encontre nos parlamentares a resposta necessária para todos os problemas que nós enfrentamos em relação à administração dessa crise no país. Eu agradeço pelo espaço, desejo uma boa semana e saúde para todos.